Boa noite a todos, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, eu tô muito ansiosa para essa nossa live que o Lucas aceitou. Eu fiquei bem contente porque falar sobre a cidadania é legal, mas quando para falar das outras partes que envolvem a cidadania, eu adoro chamar os convidados e quando eles aceitam eu fico muito contente. Eu espero de verdade que todos vocês hoje aproveitem bastante essa live, façam suas perguntas e daqui a pouquinho eu vou chamar o Lucas, né? Porque eu tô esperando entrar todo mundo e espero de verdade que vocês adorem. E depois eu queria que vocês fossem cada vez mais me dando feedback daquilo que vocês gostam de ouvir, daquilo que vocês querem, né, querem saber mais, que assim a gente vem trazendo mais novidade cada vez mais para vocês, tá bem? Eu vou chamar o Lucas e aí já já a gente inicia. Lucas, eu fiz a chamada, vê se você recebeu o convite. Ei, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Ah, então tá bom. É um prazer imenso tê-lo aqui, de verdade. É uma honra que para mim você ter aceitado essa nossa live foi muito bom de verdade. Fiquei bem contente. Eu que agradeço o convite, muito feliz em estar aqui. Prazer é Que... todo meu. Enfim, a gente assim meio que se conhece pessoalmente, porque até então só trâmite e telefone mesmo, né, Lucas? Nada feito. Não, só assim Quando, mesmo. quando você vier para Itália, você já sabe, né? Tem que passar aqui para a gente tomar um vinho, como você gosta bastante. Beijo, com certeza. Queijo. Eu gosto mais da parte do queijo. Comigo. Eu queria perguntar para vocês, vocês estão ouvindo bem, vendo bem, tá bem o sinal? Porque de vez em quando, assim, quando eu falo assim, quem faz ao vivo, Lucas, sempre dá errado. Ah, Porque as coisas não funcionam, eu arrumo e nada vai, e tudo bem. Boa noite normal. a todo mundo, boa noite que vai entrando. A gente espera um pouquinho, né, para iniciar, porque senão fica, não dá tempo deles entrarem, e esse horário é um pouco hora de janta. Ah, Você conseguiu jantar e falar nisso, Lucas? Você deu tempo de chegar em casa, tranquilo? não, ainda não, mais tarde. Mas você não vai ficar com fome? Não, Não, né? Ah, então tá, é que eu sou desesperada de fome. não, eu sei mesmo. Os horários para comer são tudo errado, então. Ah, então você tá tranquilo. Eu infelizmente não. Eu falo assim que eu tenho uma draga na minha barriga, eu tenho fome o tempo todo. Eu também, por isso que eu tenho sempre comida comigo, sempre. O bom é que você é magrinho, né? Eu que tô ficando rechonchuda, mas também aqui na Itália, com o marido chefe é difícil, né? Não, É um eu tô pouco. também, minha parte mais na barriga, né, e os vinhos contribuem com isso. Ai, meu Deus. O vinho é cheio de doce, né? Mas eu não sou chegada, assim, eu sou muito mais para a parte do salgado do que do doce. Mas quando tem um período assim no mês que eu tenho que comer doce que nem uma doida. Aí eu como e não passa vontade. É horrível também. Não, eu tenho doce em casa, então isso não é um problema para mim. Hoje eu tava querendo doce, aí eu não podia abrir os doces que eu já tinha comprado pro Natal para as outras pessoas. Comer doce. Eu peguei um pouquinho assim de mel, coloquei na boca, mas não passou a vontade de doce. Eu Ai, falei, não. deixa, não tem problema. Boa noite para todo mundo que está entrando. Para quem não sabe, esse é o Lucas. Ele faz parte da Traduzca, que faz as nossas traduções e apostilamentos impecáveis, no qual eu não tenho nem que me preocupar. Bom, Lucas, acho que a gente já pode começar, né? Que já está entrando bastante, já passaram-se quase 5 minutos e a gente, né, já dá início. Então, eu Maravilha. queria saber quem é o famoso Lucas, que todo mundo fala. Para quem eu tenho que enviar as traduções? Eu falo para o Lucas. Tudo Quem é o comigo. Lucas? Quem é
Você, pessoal. Então vamos lá, gente. Vou fazer uma breve introdução. Meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos, eu trabalho na Traduzca faz 3 anos e meio. Eu entrei na Tradução depois que eu voltei de um intercâmbio nos Estados Unidos, fiz um curso intensivo lá de História Americana, entrei em Business, voltei e paraquedas na Traduzca. E desde o começo peguei muito processo da italiana, então desde o começo eu acabei sempre fazendo muita parte da parte do processo italiano, da legislação, então o cliente foi indicando aqui, indicando dali, então sempre fiquei muito por dentro da parte da assessoria italiana. E, Fábia, você foi uma que veio comigo de Porto Alegre para São Paulo, né? Ano, Sim, né? sim, porque quando eu trabalhava no patronato, no início a gente fazia com uma tradutora e depois eu conheci a Traduzca. E aí eu só falava diretamente com Porto Alegre porque não existia em São Paulo, né? Até então a Traduzca é muito nova a sede em São Paulo. E aí de lá que eu conheci você. Foi Exatamente. exatamente lá. Lá em São Paulo nós temos quase 2 anos de casa já. Agora em fevereiro vamos ter 2 aninhos, mas lá em Porto Alegre nós já temos 23, mais de 23 anos de casa. É Então, bastante. muito tempo. É uma empresa bem familiar. Posso falar da minha Cal. Diana, Lauro Brasileiro, Segundo tiveram a ideia de abrir uma empresa de traduções. E começaram com espanhol, integraram o inglês, em seguida francês, alemão, espanhol, pegando. Aí a gente tem mais de 30 idiomas. Olha, a Cris fala que ela não sabia que tinha Traduzca em São Paulo. Tá vendo? Para quem não sabe, a Traduzca está na Avenida Paulista. Ela é super jovem, é uma bebezinha em São Paulo. Somos um bebês em São Paulo. A gente está muito bem localizado lá na Paulista, na frente do shopping Cidade de São Paulo, na quadra do metrô do Trianon MASP. Então, lá está muito bem localizado, com uma varanda, uma vista ampla para a Paulista. Linda vista, linda. Gente, você sabe, assim, que eu sou tão apaixonada por cidade. Hoje eu moro no interior, né? Mas eu sou tão apaixonada por cidade que eu acho que eu moraria fácil na Avenida Paulista. Aquilo me encanta, sabe? A mesma coisa que ver Nova York. Para mim, Nova York, por mais que as pessoas falam, você é louca, é frenético, mas eu acho linda a cidade, os prédios, a iluminação. Eu acho, não sei, eu me atraio com essas questões. Não sei por quê. Eu sou suspeito para falar de Nova York, que é a minha cidade preferida do mundo. 4, 5 vezes, bate e volta, tudo. Eu gosto muito de Nova York. Ai, Lucas, sério, que você tá falando isso, eu nunca fui para Nova York. Meu sonho é para ir em Nova York, principalmente no Natal, porque eu fico imaginando que deve ser igual, igual, igual os filmes de Natal. É a coisa mais linda. Ai, Lucas, então a gente tem que marcar uma viagem para ir para lá, que aí você vai ser o meu guia. Com certeza, Nova York é a minha cidade preferida. Veramente, eu não sabia. Gente, que bacana. Lucas, e o que que te faz ser assim encantador no seu trabalho? É você mesmo ou você faz porque é uma regra da empresa que pede para que você seja assim? Não, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito dessa parte de trabalhar com essa documentação, dessa flexibilidade. Agora eu estou trabalhando com inglês, daqui a 5 minutos estou com italiano, mais 10 minutos estou com alemão. Eu nunca sei o que pegar, uma caixinha, sabe? Eu nunca sei. Tem dias que eu faço 2 projetos no inglês, tem dias que eu estou com 20 projetos em andamento, idiomas que eu nem sabia que eu fosse pegar na minha vida. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Inclusive, estou querendo voltar a estudar alemão. E é uma coisa que eu gosto muito. E tá dentro de um processo de cidadania, saber que você está ajudando uma pessoa a realizar um sonho de vida dela, é algo fantástico. Então, eu gosto É muito. maravilhoso. É maravilhoso, realmente. Lucas, a Busca Certa está falando assim, ó. Aliás, o escritório de São Paulo é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Lembra quando ela foi levar o chocolatinho para você? Eu tava Deixa de eu ver se máscara. Ele tava não sei. demais. Deixa eu ver se tem mais coisinhas aqui que alguém tenha falado que eu não. Ai, um querido. A Cris falou que você é um querido. Ah lá, tá vendo? Não sou só eu que falo, Lucas. Lembro dela lá no country, claro. Uma querida também. Um beijo em Tá espírito. vendo? Tá vendo?
E deixa eu ver, acho que foi só isso que eu perdi, porque às vezes eu perco e eu não consigo acompanhar. E Lucas, me fala sobre um pouquinho assim da Traduzca. O que a Traduzca traz para você como realização pessoal? Muito aprendizado. Hum, Muito aprendizado. Todo dia a gente aprende algo novo lá. Todo dia. Então, eu gosto muito disso, como disse, dessa flexibilidade, né, de estar com vários idiomas ao mesmo tempo. Clientes também, a gente acaba participando de vários processos, seja jurídicos, são coisas assim, que eu nunca imaginei. Quando eu fiz intercâmbio, por exemplo, pedi para mim traduzir a documentação. Eu traduzi, eu nem sabia que existia tradução jurada, não sabia nem o que era. Traduzi e foi aceito. E, então, quando eu fui para traduzir, eu vi que existia um universo por trás, mais me encantou, sabe? Saber da parte da cidadania, né? Questão da documentos jurídicos, sabe? Então, é tanta coisa por trás da é, nada que até hoje eu acho que eu não peguei metade do que é, sabe? Nossa, é surreal. é maravilhoso, né? Eu falo que assim a cidadania, para mim, né? Porque eu quando eu comecei a trabalhar no patronato, eu também nem que eu pensava em fazer cidadania. Eu sou filha de italiano e o meu irmão, na época que ele fez 18 anos, ele apresentou no consulado as solicitações de cidadania minha, da minha irmã e a dele. E o consulado, como sendo consulado, né, não é que muda, ele conseguiu perder os nossos documentos, o meu e da minha irmã. Então, só o meu irmão ficou, na época, cidadão italiano, né? Ele adquiriu a cidadania italiana. E aí ele falava, gente, eu preciso fazer das minhas irmãs e tudo mais. E meu pai falou, a gente vai fazer. E eu falava, gente, pra quê? Pra quê? Eu, ó, nem gosto da Itália, eu não quero nem morar na Itália, e muito menos Deus me livre casar com italiano. Ai, foi lá pra cima e voltou aqui, ó. Pá! Onde eu estou, com quem eu estou casada, entendeu? Então, são coisas que a vida te prega que você nem faz ideia, né? E quando eu conheci a cidadania, né, dentro do patronato, eu me apaixonei de um jeito, porque eu me vi fazendo algo que realmente eu gosto. Ajudar a realizar um sonho, estar presente na vida da pessoa, porque eu gosto de conhecer pessoas, de conhecer culturas, de conversar. Eu não gosto de solidão, eu não gosto de lugar calmo. Eu gosto da agitação, eu gosto do movimento. Então, para mim, eu acho que foi o melhor emprego na minha vida. Foi ali onde tudo começou. Eu sou grata pelo patronato ter me ajudado, né, a impulsionar, apesar de tantas coisas, obviamente, mas hoje eu sou grata por tudo que eu tenho e o que eu conquistei. Foi muito bom. Olha, a psicóloga Gisele Lima é um querido mesmo, o escritório é bem legal. Acho que é alguma amiga sua. A Danica Leal também, deve ser da sua família. Já usei serviços dele, 100%. Aí, ela mesma ainda falamos o idioma italiano. Dobbiamo, então, adesso dobbiamo parlare italiano, va bene? Aí tem fala um pouco dos números, quantas traduções você já mensalmente, anual fizeram. A gente vai falar. Bom, já que eles já estão fazendo pergunta, Lucas, como são feitas as traduções? A documentação é enviada para você, chega na sua mesa. Daí para frente, como são feitas? Claro, então vamos fazer o beabá certinho, gente. A gente Exato. sempre tem preferência para enviar primeiro a documentação escaneada. A gente sempre bate toda a documentação escaneada. Nós renovamos, separamos, é sempre correto. Então, eu até falo que eu tenho um pouco de toque com isso. A gente renomeia o documento por certidão de casamento, nascimento, óbito, procurações, tudo CNN, CAC, né, certidão negativa de naturalização, certidão de antecedentes criminais. A gente sempre renomeia procurando o nome do titular do documento. Ok. Óbito, CNN, independente do que for processo, a gente encaminha o orçamento do cliente. O cliente aprovando, nós passamos para, vamos chutar, 20 dias úteis. O cliente me aprovou hoje, mas vai me enviar os originais daqui 2 semanas.
Ok. Então, bacana, a gente sempre frisa para o cliente, né, que o prazo também, quando ele vai apostilar os originais conosco, o prazo passa a valer quando ele também envia os originais para a gente. Ele aprova, faz o pagamento. Por quê? Quando o cliente aprova, nós já damos início na tradução com o processo de preparação. O que é o processo de preparação? Uma equipe terceirizada traduz que ele vai então, de documento, por exemplo, e ele vai escrever ela em Word e botar no formato juramento. Então, aquela Entendi. escrever e ele vai incluir tudo que consta carimbo, assinatura, rubrica, consta etiqueta de cartório, emolumentos, tudo isso ele vai citar. E então ele vai facilitar isso aí para o tradutor. Ele me envia e eu envio de volta para o tradutor de um jogo de ping-pong. Caminho para o preparador, ele me devolve, eu encaminho para o tradutor traduz, ele revisa e encaminha de volta. E eu encaminho isso para um time de revisores. Esse time de revisores vai ler linha por linha. Tem um ponto a pegar na revisão. E é muito importante fazer esse processo, porque já teve casos de clientes, na época que eu morava em Porto Alegre, e o processo já não foi aceito, foi negado por Sim. um acento errado. Então é importante a gente fazer essa revisão, que ela seja bem meticulosa, bem meticulosa. Isso é verdade, Lucas. Deixa eu perguntar, só eu tô ouvindo a sua voz falhando ou mais alguém? Eu não sei, porque às vezes é só a minha internet. Deixa eu ver se alguém. Ah, tá vendo? A Cíntia falou, não tá. Ai, tá travando mesmo, Lucas. Ai, misericórdia. Agora, gente, Vê se melhora. Vai falando para eu ouvir a sua voz. melhorou agora? Tá, continua? Oi? Agora sim. Melhorou? Deu, melhorou, porque tava picotando. Agora sim, melhorou. Vocês conseguem ouvir bem ele também, né? Eu pensei que fosse só eu. Mas como eu tava entendendo, então, mas só para resumir o que você tava me falando, porque talvez eles não tenham entendido. Tá falhando, ó, tá falando aqui, ok. Só para resumir o que você falou. Que quando a documentação chega para você, vocês têm uma equipe no qual você primeiro separa a documentação toda bonitinha, renomeia cada uma para poder e coloca no nome daquela pessoa, né? Por exemplo, certidão de nascimento de Fábia, certidão de casamento, ok. Você renomeia elas. Depois disso, você envia para uma outra parte para poder separar tudo que tem emolumentos, carimbos, etiquetas, tudo dentro daquela certidão. Ela volta para você, certo? Me corrija se eu estiver errada. Correto. Você olha novamente e vai para o tradutor, porque aí já facilitou para o tradutor fazer aquela tradução. Aí Isso. o tradutor faz a tradução, volta de novo, certo? Para vocês analisarem para ver se não ficou nenhuma falha e tudo mais, porque você sabe que teve falha na tradução, isso pode implementar problemas no processo. Principalmente aqui na Itália, quando é administrativo, eles pedem até a vírgula, né? E depois disso, você falou que você envia, encaminha esses documentos para. Ah, não. Que você falou que quando os documentos não chegaram ainda, você já aproveitou toda a questão dos documentos online que eles te mandaram, né? Dos PDFs. Chegando toda a documentação, aí você tem que fazer apostilamento. Isso. Aí eu Justo. bato essa documentação com documento com um arquivo escaneado. A gente olha um por um. A gente sempre se atenta também com a data de emissão do documento, que a gente sabe que dependendo de onde ele for apresentar, tem a questão da emissão, se ele inferior a 1 ano ou 6 meses. Então a gente sempre aconselha o cliente, né? Tem muitos Isso. clientes que mas é válido, não é? A gente orienta, mas a gente sempre dá aquela palavra final. Confirma com quem está te assessorando. Eu não posso te dar a palavra final, porque eu não sei como é teu processo, eu não faço parte da parte burocrática. Então, não posso te dar a palavra final. E enquanto a tradução Certo. está sendo feita, os originais vão para o apostilamento. Então tem aquele prazo de Hum, 4 dias úteis, já tivemos prazo de 7 a 8 dias úteis, depende muito da época do movimento do tabelionato. sim. Então é bem complicado.
e enquanto os originais voltam para a gente, nesse mesmo período a gente está finalizando a tradução e começamos o processo de juramentação. O que é esse processo? Vai o cabeçalho, vai o brasão do tradutor, vai o rodapé, que é ali onde tem as informações que o tradutor vai estar dando fé pública na tua tradução. E o que Ou seria isso? seja, a validade, justo. Correto. O que seria isso? O tradutor, ele é concursado pela junta comercial do seu respectivo estado. Então, ele tem o Ok. mesmo tabelião. Então, ele vai estar dando fé pública no teu documento. Em teoria, se fosse um processo, por exemplo, para os Estados Unidos, e a pessoa ia apresentar, por exemplo, a certidão de nascimento, eu não tenho o original, eu tenho a tradução substitui o original. O tradutor deu fé pública, eu dei fé pública, está escrito aqui, fiel. Então, está transcrito, eu assinei, está carimbado, bati, feito. No caso da Itália, como a Itália faz parte do Acordo de Haia, e também a Itália é um dos países mais rigorosos que segue o Acordo de Haia, né, à risca, toda documentação Arrisca. para a Itália tem que estar apostilada, sem exceção. Então a gente Sim, porque tem. senão ela não é válida. É como se o documento não fosse válido. Infelizmente, é a verdade. Exatamente. Essa dos Estados Unidos eu não sabia. Interessante. Então quer dizer que se ele te manda somente o documento em PDF ou a tradução daquele documento, como é que é? Porque estava falhando de novo. Foi bem pouquinho, mas aí eu não consegui ouvir. Quando o documento é dos Estados Unidos? É um exemplo foi dos Estados Unidos, mas pode ser para N países. Então, dependendo de onde você for apresentar e qual país, você não precisa apresentar o original, somente a tradução, dependendo de onde for, porque a tradução ela dá fé pública já. O tradutor deu fé pública. Entendi. Sim, de fato, tanto é que muitas pessoas me perguntam assim, mas por que que eu tenho que mandar original, né? Eles me perguntam, por que que eu tenho que mandar original? Eu falo simples, porque, infelizmente, para o processo de cidadania, que é italiano é um dos mais burocráticos, o que que acontece? As traduções, perdão, o apostilamento, ele tem que ser na certidão original e na tradução original, não basta só em uma ou em outra, porque se faltar uma, ela não vale, né? Eles vão dar algum reclame aí. Só te cortando um minutinho, que tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, peraí. Ai, gente, eu não consigo. Você consegue ver aí, Lucas? E uma pergunta aqui, se o tradutor ele faz todas as línguas, faz várias línguas. O tradutor juramentado, ele pode ser juramentado no inglês e no alemão, por exemplo. Ele precisa ter passado por um concurso pela junta comercial e esse concurso abre uma vez a cada 10, 15 anos. Então, se ele passou nas duas línguas, ele pode traduzir de forma juramentada para essas duas línguas, não tem problema. Mas a maioria dos tradutores apenas um idioma. Ah, bacana. A Paula pergunta quantos funcionários tem no escritório de São Paulo? São Paulo, nós ainda somos novos devido à pandemia, então tenho eu, o Eric, que é meu assistente, trabalha comigo, e a Shirley, que também está para ser efetivada agora como auxiliar administrativa. Mas lá em Porto Alegre a gente tem uma equipe de uns 20, 25, e Bastante. tradutor externo eu vou chutar de 150 a 200. Manadia la miséria. São tantos! É também porque a demanda é enorme, né? Só eu não sei quantos que eu te mando. Eu já até perdi as contas. Ele fala muita, muita coisa, mas, por exemplo, se eu tiver um artigo da área médica ao inglês, eu não posso enviar para o tradutor. Eu tenho um tradutor que ele sabe o idioma, os termos dessa área médica, por exemplo. Agora, sociologia, eu tenho um tradutor especializado nisso. Química, um tradutor para isso. Então, nós temos tradutores para todas as áreas. Olha, muito interessante isso. Eu nem fazia ideia que tinha a tipologia de tradutores. Muito Sim. Bacana. Por exemplo, um processo de divórcio, por exemplo, ela é feita por um tradutor que ele entende os termos, sabe? Porque não é simples assim traduzir divórcio. Não é, Tem. é, Então, o tradutor precisa saber o que ele está lendo e o que ele está escrevendo, porque dependendo do termo que ele botar, ele está invalidando o documento. isso é verdade. Porque às vezes está escrito outra coisa que não tem nada a ver. Se Exatamente. a gente simples assim,
Muitos clientes falam assim para mim: ah, eu tô te mandando o processo de divórcio. Você separa para mim as partes principais? Eu falo, gente, eu não sou advogada, eu não sei nem por onde começa. É. De fato, eu não sei nem por onde começa. Eu começo a até chorar, porque eu não sou especialista nesse assunto, né? Não sou nem advogada. Então eu falo, olha, eu peço por gentileza que você fale com o seu advogado, porque eu não vou conseguir te ajudar. Até assim, você até tenta, né, achar as partes principais, mas os processos são diferentes, não é que eles são iguais. Então assim, fica um pouco assim. Eu falei, é melhor não. Eu prefiro que um especialista faça, para que depois eu mesma não tenha este problema. Não, melhor coisa. Lucas, Sim. o que eu queria te perguntar, como que, por exemplo, os apostilamentos, para quem não sabe, né, não são feitos dentro da Traduzca. Eles são feitos aonde? Explica para eles e como e quantas pessoas e quantos tabeliões você tem que te ajuda para fazer isso. Vamos lá. Tabelionato é um assunto um pouco mais frágil para a gente conversar. Fábia sabe muito bem como que é, né? Então, nós contamos lá em Porto Alegre com 3 tabelionatos. Em São Paulo, nós temos um, nós atuamos com um, que é o nosso tabelionato parceiro em Brasília. Então, tem uma portaria atualmente no Brasil que diz: uma tradução somente pode ser apostilada se o original tiver apostilado e a tradução só pode ser apostilada diante a apresentação do original. Então, para complicar tudo, muitos cartórios e tabelionatos eles seguem essa risca. Então, um cartório, o tabelionato parceiro que nós temos em Brasília, são mais nós apostilamos Tá as... falhando, tá falhando, tá falhando. Antes que você fala e depois vê se agora Melhorou? melhorou. Desculpa te cortar, é só Não mesmo tem para problema. depois você não falar e eu ficar te atormentando. Não tem problema. Então, esse tabelionato ele permite que nós apostilemos as traduções de forma separada, única, somente as traduções. E eles têm um cuidado especial com a documentação, por isso que também acaba demorando um pouco mais. Eles têm uma demanda absurda, eles funcionam 7 dias por semana, manhã, tarde e noite. Eles têm turno da madrugada também, para dar conta da documentação, porque eles recebem documentação do Brasil inteiro. Veramente, eu nem sabia disso. Olha quantas novidades, gente. Por isso que eu gosto de conversar com quem entende do assunto. Que bacana, eu não sabia disso. Sim, nós enviamos a documentação para eles diariamente por Latam Cargo. Chega lá, eles fazem uma conferência, nós nunca tivemos nenhum problema. Eles fazem essa conferência, eles apostilam e retornam para a gente. E já acontece às vezes, né? Todos somos humanos, sucessivamente há erros, deles Sim, apostilarem o original e na apostila, você deve notar, tem um QR Code, certo? sim, tem um QR Code. Eu não sei exatamente como funciona na Itália, deduzo eu que eles leem o QR Code para ler a informação que ali está registrada no Agora que documento. você falou, eu vou te falar. Continua. E às vezes os tabelionatos, eles escrevem o nome da pessoa errado, apostilam, retorna para a gente. Nós botamos o número da apostila na tradução, obrigatoriamente tem que estar ali, e finalizamos, imprimimos e enviamos para eles. Eles fazem uma última conferência. Eles veem a tradução, eles batem os nomes das traduções, se tem alguma inconsistência, eles nos avisam. Número da tradução, data de emissão, eles olham tudo isso. E eles olham o número do apostilamento que está citado na tradução. E eles batem. Olha, esse apostilamento está com o número errado. Então, gente, desculpe, mas a gente vai ter que refazer esse apostilamento. Então, eles são um tabelionato muito parceiro, porque nenhum outro tabelionato vai fazer essa conferência. É isso que eu ia falar, porque geralmente os É, tabelionatos exato. nem malemate olham na cara, É. né? Isso é complicado, mas que bacana que eles, assim, que eles são muito parceiros com vocês, porque vocês têm muito esse cuidado, né, de revisar e olhar e ver, ter certeza que não tem nada errado. Olha, eu trabalho com vocês, porque com você há pouco tempo, mas mais ou menos uns 10 anos, porque desde a época que eu estou no patronato. Eu Nossa. nunca tive problema. Nunca. É, Só para não, nós você ter revisamos muito noção. bem. É, Tô mas ainda essa assim. semana eu tive um documento de cidadania italiana. O original, eles inseriram o nome da pessoa errado, apostilaram, a tradução foi inserido o número do apostilamento e eles notaram na tradução. Eles foram checar o apostilamento do original que estava na tradução. Falaram, olha, gente,
o nome da pessoa está errado. A gente vai ter que refazer a apostila. Então, às vezes, atrasa o processo. Então, a gente tem que apostilar o original novamente, emitir a tradução novamente para apostilar. É, mas ainda bem que eles fazem isso, porque, por exemplo, agora que você me perguntou como que é feito aqui na Itália. Por exemplo, onde eu trabalho administrativamente, que é aqui na minha cidade, a oficial ela não é aquelas coisas, né? Paisana, cidadezinha pequena, então você já imagina a mentalidade. Aí o que que ela começou a falar? Ah, mas é porque eu tenho que olhar certidão por certidão para ver se é original. Aí eu fiz assim, aí eu mostrei para ela. Você tá vendo os dois QR Codes que tem aqui na certidão e aqui na tradução? Aí ela, sim. Falei, se você pegar o seu celular e fizer assim, você vai ver que vai dar original. Ah, não, mas eu não posso fazer isso. Eu até fiz assim, por que, Senhor? Por quê? Aí você ensina a uma pessoa a não ter, assim, excesso de trabalho, né? Porque você está ensinando uma coisa para ela diminuir o trabalho dela. E ela não quis. Falei, ah, ela falou que ela não podia usar o celular. Eu fiz assim, ui, como Não, assim você não pode usar o celular? não, Falei, tá bom, entendi. Eu fiz assim, tá bom. não. Não acredito nisso. Acredite! Aí você fica assim, sorria e acene, né? Que a vontade é. Tem horas que eu perco a paciência com ela, porque ela não é idosa, pelo amor de Deus, ela tem o quê? Uns 56 anos, é super jovem. Mas aqui em Abruzzo, eles falam que eles são cochudo. Cochudo é uma pessoa teimosa. Então, ela é teimosa, sabe? Como dizendo, quem é você para vir me dizer como que eu tenho que trabalhar? Ai, Lucas, aí você sente e chora. A sorte dela é que ela não demora tanto para fazer, mas ela poderia ser mais rápido, Poderia. né? Porque existe o QR Code exatamente para isso. Tac, Claro, tac, ela vai conferir. Imagina quantas certidões são. Não é mais fácil? claro. Com certeza. O QR Code está ali para facilitar a vida, né, gente? Exato. E aí você pensa, né? Você pensa que as pessoas aqui na Itália são super tecnológicas? Não. Não, não. Obviamente que a gente não pode generalizar, né? Pelo amor de Deus, porque tem comunes que são excelência de trabalho, que eles fazem cidadania assim, são super, muito eficientes. Mas esses do interior, é só sentando e chorando. Eu Pois ainda, é. eu ainda vou, não sei, eu ainda vou mudar algum oficial de comum. Respira, respira. Respira, respira, exato, exato. Mas, Lucas, esses apostilamentos depois, quando eles estão prontos, ele volta para você? Como que é feito depois a montagem toda da documentação para enviar para o cliente? Enquanto as traduções estão no apostilamento, eu separo os originais, as traduções voltam, eu bato elas por número de tradução, aí eu separo junto com os originais, certidão de nascimento, Fábio Albertazzi. Eu pego o original e a tradução, e isso também é um toque meu, porque já passou a revisão do tradutor, a revisão do time de revisor e o do tabelionato. E eu ainda olho nome e eu viro a certidão, ou a tradução, e eu olho o número da apostila do original que está na tradução. Então eu sempre olho. E daí a gente faz aquele procedimento que é unificar. Nós grampeamos a tradução atrás do original com aquela orelha, né? E carimbamos com o carimbo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Até um fato legal, porque foi em 2019, lá na Traduz, que nós tivemos que pedir autorização para o Conselho Nacional de Justiça para ter o carimbo deles. Olha que bacana, e aí vocês conseguiram. Sim, tivemos que pedir autorização, junto com o tabelionato em Brasília, eles nos ajudaram, para poder ter o carimbo, porque a gente não pode mandar fazer um carimbo de um órgão nacional, nenhum Não, pode fazer, lógico que claro. não. Então a gente Óbvio teve que não. pegar uma autorização para fazer o carimbo e explicar o porquê que nós precisávamos do carimbo. Então, porque o carimbo nós usamos diariamente, né? Às vezes uma É família tem sim. 30 certidões, imagina? Tem famílias que têm muito mais, né? Como você estava me falando, que tem várias aí. Tem várias Sim. de verdade. Lucas, o cliente, por exemplo, geralmente ele me pergunta:
Mas como assim a tradução é feita por lauda? O que que é essa, né? Explica o que que é, como que é Claro. feita a contagem, como que é feito o orçamento dela. Vamos para a parte mais complicada, então, galera. Ah, estipulado pela junta comercial de cada estado, isso é algo nacional, a tradução juramentada ela é cobrada por lauda e existem 4 valores de lauda diferentes. Todos os processos italianos são, obviamente, no valor mais caro de lauda. Então, o que é uma lauda? Lauda é um conjunto de caracteres com espaço de um documento ou uma quantidade de palavras de um documento. Seriam 180 palavras ou quantidade de caracteres com espaço, que é mais seguro da gente fazer o orçamento. Então, o que acontece? Quando nós recebemos, por exemplo, muitos clientes teus, né, Fábio, me perguntam, nossa, mas eu tenho um divórcio de 30 páginas, quanto que custa? Gente, eu não consigo estimar. Ah, mas é só uma estimativa. Não dá para estimar. Não Por dá. que não dá? Porque um divórcio de 30 páginas pode ter 200 palavras por página, com uma letra alta, espaçada, pode ter 600 palavras por página, a gente não sabe. Então, nós escaneamos, por isso que a gente precisa da documentação escaneada, e passamos por um software de contagem de palavras. Que ele Isso faz automático, que show. automático. E daí ele sai a contagem de palavras, caracteres com espaço, e ali a gente consegue ver, olha, tem X palavras, X caracteres com espaço, esse documento ele foi contado na memória tal, porque o software que nós utilizamos chama Trados. Então, dentro desse Trados, ele é um dicionário online. Então, tudo que a gente já traduziu está ali armazenado dentro de memórias, dividido em várias memórias. Documentos acadêmicos, certidões, jurídico, químico, médico, Médico, que você falou também. tudo que você imagina está salvo ali. Então, a gente vai ver, olha, esse processo vai se encaixar mais na área jurídica. Então, a gente vai ver ali, fazer a contagem. Por que essa contagem também é feita dentro da memória? Porque o tradutor, na hora de traduzir, ele vai usar esse software, ele vai ligar na memória que está vinculado ao documento e ali ele consegue ver o vocabulário também, os termos que mais se adequam com o documento. Gente, que eu quero um desses. É, Que pois é. legal isso! Né? Porque exatamente, né? Principalmente meus clientes quando vêm com a questão do divórcio. Mas, Fábia, você me falou que não é o mesmo valor que das outras traduções. Quanto que é mais ou menos? Eu não sei. Não tem como estimar, gente. Até nós ali da Traduzca não conseguimos estimar. Às vezes até certidão inteiro teor a gente procura não estimar, porque depende, eu já peguei certidão inteiro teor de 4 páginas, como é que a gente vai estimar isso? Jesus, uma certidão? Já peguei. Casamento com averbação de divórcio, 4 páginas. Tudo bem que eu tenho um cliente da família Massucci. Foi para você a família Massucci? Foi. Você viu tanto de documento deles, né? Eu lembro. Ela tinha um sobrinho, não sei, fazia parte da família, que ele tinha 3 divórcios. Aí eu falo, meu Deus, imagina o tamanho dessa certidão. Esses vão gastar. Mas ele não acabou não fazendo, porque eu acho que ele pensou, é melhor eu nem fazer, muitos documentos. É. Então, a gente passa tudo isso por uma contagem de palavras e aí a gente consegue montar o orçamento. Então, a junta comercial, tanto do Rio Grande do Sul quanto a de São Paulo, elas têm valores bem semelhantes. Então, para processos italianos, tem valores diferentes. Para versão, que é quando está vertendo um documento do português a outro idioma, seja italiano, inglês, francês, sueco, finlandês, ou traduzindo, que é quando está vindo ao português. Entendi. Então, valores diferentes. Então, quando ele vai ao italiano, se eu não me engano, o valor da lauda é de R$ 100. Porém, é um valor muito alto. Se um documento ele tem 30 laudas, 30 vezes 100, vai dar um valor absurdo, sabe? Não vai dar certo. Poucos tradutores trabalham religiosamente com a junta comercial, são os tradutores mais antigos que trabalham por conta e eles fazem o orçamento por centavo até. Eles botam até os centavos no teu orçamento, então sai muito caro. Então, nós temos essa flexibilidade de dar ao cliente um orçamento com um valor inferior ao estipulado pela junta comercial. Então, por isso que nós conseguimos um valor... Isso é muito bom, porque eu sempre explico para os meus clientes. Eu falei, eu tenho parceria com a Traduzca, então por isso vocês têm o desconto, porque se for um valor cheio, vocês não vão gostar, eu tenho certeza. Não. Porque, ó, Não. hoje, o valor cheio de uma certidão, suponhamos que tenha, sei lá, umas 40 laudas. Uma certidão, quanto mais ou menos uma certidão tem de lauda? Uma certidão simples de nascimento? Vai ter umas
7 a 8 laudas. Se você multiplicar isso por 100, Mas é isso mesmo? nós ainda fazemos o cálculo por um emolumento menor, R$ 75, que daí seria certidões simples, que daí nem são feitos para italiano, né? Para cidadania não, mas assim, uma inteiro teor que tivesse, sei lá, quantas laudas tem? Não dá pra gente, mas uma que você tem em mente, assim, que tem o preço cheio. Hoje eu ainda peguei as certidões da família Agni, elas estavam em média, na certidão veio o emolumento, né? O emolumento da tradução é quanto deveria ser de fato a tradução. Média de R$ 170. Tá vendo? Só a tradução. Só a tradução. Eu falo para ele, gente, parte de 250. Parte. Porque eu tinha mais ou menos a ideia de como era. E eu falo, gente, parece que não tem desconto, mas tem desconto, né? Porque às vezes eles se pegam em detalhes assim. Ah, mas se eu fizer em qual estado? Tem um estado que é mais barato, eu acho que... Eu não lembro agora. Se não me engano, Brasília e Santa Catarina. Isso, que é mais barato. Se eu fizer por lá, será que eu não consigo mais? Eu falei, gente, a tradução não é que você faz lá. A tradução é feita por um tradutor. Então, o que é mais barato é o apostilamento, justo. Me corrija se eu estiver errada. Então, não tem... Às vezes, não é que você economiza. Às vezes, você vai ver a diferença é tão pouca. Mas o forte da questão são as traduções. Porque quando tem muita certidão, não tem o que fazer. A gente não pode também carimbar um documento com carimbo do CNJ se o apostilamento não foi feito por nós. Então, eu apostilei tudo em Santa Catarina, eu preciso só que unifique, carimbe. Eu não posso fazer isso. O processo não foi feito com a gente. Eu não posso autenticar o que não foi feito conosco. Agora que você está falando nisso, eu estou pensando uma coisa, Lucas. Tem a família ainda Essa família ainda não foi para você, que está faltando um documento para concluir. Eles apostilaram já todos os documentos, porque no Rio de Janeiro o apostilamento é muito barato. Isso vai dar problema na hora deles fazerem a tradução? A gente pode ver. A gente pode ver o que a gente consegue fazer. Tá, porque você falou isso, eu fiquei agora aqui, né? Tem também a etiqueta de vínculo, que daí é uma etiquetinha pequenininha, que é carimbada pelo tradutor. Fala, eu, tradutora Sandra Dalonder, autentico que esse documento faz parte da certidão tal, e vai o número da tradução. A gente cola isso atrás do original. Ah, então tá. E o Lucas sempre salvando minha vida! Lucas, não tem como não te amar. Não tem a gente acha. Impossível. Não, é bom você falar isso, né? Porque eu falo... Por trás de um simples trabalho, a gente não imagina toda uma gama de detalhes que existem, né? É muito lindo o trabalho, de verdade. Eu mesma, vou ser sincera, eu não sabia nem a metade do que você está me contando, tanto é que para mim é tudo novidade. Por isso que eu fiquei muito contente de você ter aceitado. Porque eu fiquei assim, gente, muitas pessoas me perguntam, mas como que é feito? Como que é o processo? Eu falo, olha, daquilo básico que eu sei é isso. Agora, detalhado mesmo, só convidando o Lucas. É bem extenso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Traduzca, eu fiquei abismado, porque nós temos convênio com órgãos públicos. Então, nós traduzimos para TF, TJ, Procuradoria-Geral da República. Então, antes do Bolsonaro assumir, toda a Lava Jato passava pela gente. Nós traduzíamos tudo. Olha isso! Mas isso não tem problema você falar, né? Pelo amor de Deus. Não. São órgãos públicos. Então, eu não tinha noção também. Não tinha noção. Manual de maquinário, ônibus, Volkswagen, por exemplo, tudo isso passa por tradução. Não, e é legal você falar isso, porque eu recebo várias publicidades, né, da Traduzca. Vocês fazem também tradução intérprete, né? Como quando vai em algum local, por exemplo, você tem que fazer uma reunião e o convocado, né, o convidado vai, sei lá, é inglês ou é alemão, eles fazem isso, né? Fazem. Eu acompanhei um evento num hotel em Porto Alegre de uma tradução do espanhol. Era um senhor, ele veio fazer uma palestra em um hotel, eu não lembro nem sobre o que era da área de psicologia. Daí a gente tinha que ter um tradutor do espanhol que ele saiba todo o vocabulário de psicologia. Então é interessante porque antes eles têm que nos enviar um glossário da área para o tradutor estudar,
montam a cabine e tudo mais, e ele vai falando. E conforme ele vai falando, todo mundo na plateia tá com os fonezinhos, os radinhos, como chamam, o tradutor tá na cabine traduzindo simultaneamente. O tradutor não para nem para respirar. É incrível, incrível. Que trabalho lindo, E eu vou gente. É te muito falar, Fábia, ano retrasado, no interior do Rio Grande do Sul, nós pegamos uma tradução simultânea sobre UFO e OVNIs. E para achar um intérprete do inglês para fazer isso. Eu imagino, gente, porque é um tema muito, muito especial, né? Muito Específico. característico. E como é que foi? Deu certo? Deu. Quem foi o bendito que vocês encontraram? Uma tradutora que está conosco desde quando nós abrimos a Traduzca, mais de 20 anos. Ela foi e foram 2 ou 3 dias de evento e foi surreal, surreal. Eu imagino, porque falar sobre esse, meu pai adora isso. Falar sobre esse tema é muito específico. Imagina fazer uma tradução juramentada, esqueci o nome. Simultânea. Simultânea para isso. Que bacana! E você acompanhou esse evento? Esse não, foi bem no interior, esse eu não acompanhei. Nossa, mas que lindo esse trabalho, Lucas. Eu tô ficando apaixonada. Hoje, inclusive, ligou uma senhora, falou, olha, minha filha vai se casar com... Era húngaro, se não me engano. Húngaro ou búlgaro, no interior de Santa Catarina. E eu preciso de um intérprete desse idioma. Eu falei, senhora, não existe no Brasil tradutor juramentado. Porque quando alguém vai casar com um estrangeiro no Brasil, tem que ter um tradutor juramentado para acompanhar. Senão não tem como casar. Veramente? Sim. Porque, Então, mas com qualquer estrangeiro? Qualquer estrangeiro. Se for casar no civil, tem que ter um tradutor juramentado, senão não assina os papéis. O tradutor assina os papéis também. Mas isso é agora ou sempre foi assim? Sempre foi. Ô mãe, eu acho que... Porque minha mãe falou que ela teve que fazer um... Ai, não lembro o documento. Mãe, escreve aí, por favor, porque eu não lembro que ela falou que ela teve que fazer um documento específico porque meu pai é italiano, né? Para casar. E agora que você tá falando, eu acho que me veio à mente. E se a pessoa não fala português, se a pessoa não tem fluência em português, tem que ter um tradutor juramentado. E ele assina os papéis do casamento. Mas se ele fala, tudo bem. Aí não precisa desse tradutor. Ele tem que ter fluência no idioma. Tá. Se Tem não... fluência, tudo bem. Caso contrário, tem que ter um tradutor juramentado. Tá, ok. Porque se eu fosse casar com o Beni aí, não seria um problema. Porque ele em 2 anos, eu tô com ele quase 4, vai fazer agora em janeiro, 4 anos. Mas se ele em 2 anos ele aprendeu português. Só de ouvir, hein? Só de ouvir. Mas como a gente vai casar aqui, então não tem problema. Tá ótimo. Menos mal. Mas é muito complicado. Nossa, é muito bonito. E tem mais algum trabalho que a Traduzca faça, assim, que eu não tenha acompanhado? Porque eu vi que eles fazem traduções, essa questão simultânea. O que mais que eles fazem, além de todo esse trabalho por trás aí maravilhoso? Legendagem também. Nós fazemos de filmes. De filmes? Que top! Eu tenho um projeto que ele já está pouco mais de 1 ano já travado, que a gente está esperando o filme finalizado, não posso divulgar. Não. Finalizando o filme, a gente legenda e o filme provavelmente vai para o Festival de Veneza. Que lindo! Sério? Sim. Nossa, muito legal. Lucas, isso daí eu não te juro, tô assim, namorada, porque eu não fazia ideia. Por isso que você gosta do que você faz, tá vendo? Não tem como. Muito pega de tudo um pouco. E sabe uma pergunta que eu queria te fazer, mas isso já é pessoal, fugindo um pouco do tema. Falar. Você não sente saudade de Porto Alegre? Sair de Porto Alegre para ir para São Paulo? Como que foi essa mudança? Eu gosto muito de São Paulo. Eu morei 12 anos da minha infância aqui. Eu nasci em Porto Alegre, vim para cá com 1 ano de idade, com 13 eu voltei para o Sul. Cresci em Porto Alegre, sou gaúcho, né? Mas eu sinto falta, eu gosto muito de Porto Alegre. Tenho muitos amigos lá. Isso é algo que eu sinto muita falta. Mas quando a Traduzca me fez o convite, também foi tudo muito rápido. Foi pouco antes do Natal, para mim tá aqui fim de janeiro. Eles falaram, Luca, a gente está abrindo uma unidade em São Paulo, a gente quer que você vá para assumir. E eu tinha 1 ano e meio de empresa.
Eu lembro porque eu liguei em Porto Alegre, cadê Lucas? Que eu só faltei É, brigar lá com o povo. é. E eu falei, eu vou. Então eu vou. E eu tenho família aqui também, minha avó mora aqui, tios, Ah, primos. então fica menos doloroso. Aí eu falei, eu vou então. Aí eu Que tô aqui. top, Lucas. Ai, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu liguei lá no, em Porto Alegre para falar não sei o quê. Aí eu vi que não era você. Aí a pessoa nem para mim, eu falei, mas não é o Lucas? Ele falou, não, eu nem lembro o nome do mocinho. Falei, mas cadê o Lucas? Ele falou, ai, não trabalha mais aqui. Como é? Aí eu falei, dessa forma, porque eu sou abusada. Como que vocês mandam embora um funcionário tão eficiente dessa forma? Aí ele, calma, ele não foi embora, ele tá trabalhando em São Paulo. Então tá bom, me passa o telefone dele. É, e cá estou eu. Ainda bem, Lucas, porque sem você, o que seria das minhas traduções? Que seria? Nada, né? Nada. Ai, Lucas, eu tô tão contente de saber tudo isso de verdade, eu não sabia. Acho que a gente devia falar mais. O processo de tradução é algo fascinante. Quando eu entrei na Traduzca e tudo que eu peguei, é, nossa, tudo que eu aprendi foi incrível, incrível. Imagino, e o crescimento, né? É tanta novidade, e o crescimento sobre essas novidades vem cada vez mais, é incrível. O que eu queria te falar também que os clientes talvez não saibam, vocês fazem envio por DHL ou UPS, FedEx aqui para a Itália ou para outros países? Como que é Sim. feito isso? Sabe, depois que eu enviei um histórico escolar para a Finlândia, a gente envia para todo lugar. Finlândia, Finlândia. misericórdia. As nossas traduções estão na Finlândia. Que lindo, meu Deus! Que lindo! Muito bom! Não, porque às vezes, né, você vê que tem clientes meus que não sabiam, eu falei, não, o Lucas também faz o envio. Porque é assim, ó, tem muitas pessoas que, como eles não sabem de como funciona, então eles falam, mas eu não posso mandar pelo correio normal? Não, gente, porque senão Não, não chega, perde não. toda essa documentação e perde um dinheiro que eu não preciso nem contar, né? É. E Sabe, pode já falar. te interrompendo, nós tivemos um caso, assim, quando eu estava em Porto Alegre ainda, semelhante que você falou. Mas era uma cidadania luxemburguesa, quando Luxemburgo abriu as portas, uma família gastou o que tinha e o que não tinha, era um absurdo. Enviaram a documentação para Luxemburgo. E Luxemburgo não era nada presencial. Era assim, ó, envia por SEDEX, por FedEx ou DHL. Se vira, era bem assim. E enviou. Eles receberam, assinaram um protocolo de recebido. Uma semana depois, o consulado de Luxemburgo enviou um e-mail para a família. Perdemos a sua documentação. E foi curto e grosso. Se vocês quiserem continuar, enviem até a data tal. Eles tinham uma semana para emitir toda a documentação e traduzir novamente. Mentira, eles não se responsabilizaram pela, Não, pela perda? não. E já teve caso assim no consulado italiano de Porto Alegre também. Eles não se responsabilizam. Eles pedem, Não, eles não se responsabilizam. é o que eu te falei, eles perderam a minha documentação, imagina. E sabe qual foi o pior? Eles fizeram tudo, pagaram tudo de novo, enviaram. Quando eles enviaram, Fábio, 2 dias depois, o consulado de Luxemburgo mandou um e-mail. Achamos a sua documentação. Eu não tenho nem palavras para falar o que eu pensei. O pessoal da Busca Certa perguntou se eu fico envolvido com a história dos clientes. É curioso porque muitas vezes os clientes não nem compartilham conosco, sabe? Teve um caso de uma moça que ela estava indo ser modelo na Indonésia e chegou no escritório em São Paulo chorando. Eu preciso de documento para hoje, eu estou embarcando, eu vou perder meu voo e é a única chance que eu tenho. Então, esse dia eu fiquei um pouquinho impactado. Eu E falei aí assim, ela uau, contou. Mas aí ela contou. ela contou. Assim, mas essa pergunta que a Busca Certa fez é interessante, né? Eu nem tinha visto, tá vendo? Aqui para mim não passa inteira. Então, os meus clientes, normalmente, eles contam para você, né? Eu vejo que eles falam, eu conversei com o Lucas, ele é um amor, ele é um fofo, não sei o quê. Mas todos são assim? Ou tem cliente que Não, simplesmente chega lá, todos. entrega e vai embora? A maioria nem vai lá. Então, a maioria é tudo
online, a gente não conhece, não vemos rosto, não sabemos. É tudo contato por e-mail. Poucos Só. que vão lá, poucos conversam. Tem um caso, alguns casos que eu acho bacana, que nós recentemente fizemos tradução de um hotel alemão da década de 20, que eles estão revitalizando. Então, nós traduzimos toda a vida da pessoa, do homem que construiu a rede de hotéis e a revitalização do hotel na Alemanha, que está sendo Que feita lá. Nós lindo! traduzimos toda a vida dele. E teve um outro caso que eu acho muito legal. Um senhor queria dar para a esposa dele casamento de 50 anos, presente. Ele montou um livro da história da família dela, vindo da Itália. Ele tinha foto no livro do navio, lista de passageiros, toda a árvore genealógica, tudo isso. Nós traduzimos inteirinho. Ele entregou para ela como presente de 50 anos. Busca certa, você tá vendo? Você vai ter que ter conversas sérias com o Lucas, porque você já tá dando vários likes aqui. Porque ela que trabalha com isso, né? Ela é apaixonada, apaixonada. São histórias que não tem como não se apaixonar, né? Não se envolver. Gente, que lindo isso, Lucas. Mas a gente já pegou algumas coisas que eu olhei documentação e eu fiquei incrédulo. Teve uma cidadania alemã que eu peguei para tradução, que ela era uma autorização, família alemã saindo da Alemanha para se mudar para o Uruguai, e depois do Uruguai eles vieram para o Brasil, porém eles tiveram que pegar a autorização na época da Alemanha nazista. Então veio uma carta com símbolo nazista para a gente traduzir. Até me arrepia, gente. Até me arrepia. Com uma autorização do alto comando nazista, para eles, e autorizando eles saírem da Alemanha e irem para o Uruguai. Olha isso. Eu tenho um amigo que mora em Berlim, o Mauro. Ele fala que ainda existe, assim, pequenas mentes que agem, que gostam desse idealismo que o Hitler queria fazer, que ele queria fazer, não, que ele chegou a fazer, né? Que ainda existe, mas são bem poucos. Não é nada muito forte, mas ainda existe. Não, muito triste. Isso é triste mesmo. É Triste. uma história que aí eu falo assim, que essa pessoa, o Hitler, seguramente ele tinha algum problema. Ele já era um psicopata desde quando nasceu, porque uma mente muito perigosa, uma mente muito criativa, né? E geralmente o psicopata, ele é criativo. Ele é inteligentíssimo. Por isso que ele inventa coisas que mirabolantes. Eu falo, gente, como é que pode, né? Mas é complicado. Deixa essa história para lá, deixa para os historiadores falarem, que eu não sou muito boa nisso. Lucas, e o que eu ia te falar também sobre a tradução? Mas, assim, de todas, como a que fizeram a pergunta para você, numa semana, mais ou menos, uma semana agora, por exemplo, final de ano, quantas traduções e apostilamentos por semana? Não vou nem falar por dia, vocês fazem. Eu vou falar aqui pela unidade de São Paulo, porque eu não sei como está em Porto Alegre. Eu vou chutar essa semana, até hoje, nós devemos ter emitido, entre 2 pessoas em São Paulo, cerca de 300 a 350 traduções. Uma semana. Uma semana, em média, assim. Imagina um mês. É muita coisa. Tem meses que nós fechamos ali com 1000 traduções só do italiano, 1000 só do alemão, mas varia bastante. Porque variam, né? Depende do mês, tudo. Depende. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Dentro do seu trabalho, o que mais te dá, assim, orgulho e algo que te incomoda muito? Porque sempre tem alguma coisa que incomoda a gente. Não é possível que a gente tenha... Eu acho que quando o cliente chega pedindo urgência, mas ele não tem noção do que é o processo dele para ontem. Então, a primeira coisa que eu pergunto, o que seria o para ontem? Para quando você precisa? Para a gente saber se a gente pode te ajudar ou não. Porque tem casos que a gente não consegue, não dá. Não, você já me pega, porque você sabe que você não vai conseguir o prazo. E o cliente fica louco. Já teve cliente querendo ir pro Procon reclamar, mas não tem o que fazer.
A gente não, se não pode assumir, não pode. Eu não vou assumir algo que eu não posso fazer. Tá certo, Tá? porque depois é sua responsabilidade. Porque se É, você não entrega no prazo, ele vai falar, mas você não fez, você que não quis. Não é assim, né? não. E o que... Oi? Pode falar. Não, pode Lá em falar. Porto Alegre, a gente já enviou tradução por ônibus interestadual para chegar no prazo. Nossa, já fizeram até isso. Para Foz do Iguaçu, porque de ônibus era mais rápido do que Sedex. E FedEx e DHL não entregava. Porque não chegava ali. Não chegava. Então a gente foi até a rodoviária, botamos dentro do ônibus e chegou lá no dia seguinte. É impressionante, né? E a gente tá falando. Quando que foi isso? Você falou ano passado. Não, isso foi quando eu estava em Porto Alegre ainda, 2018 e 2019. A gente tá falando nos 2000, hein? Imagina. Agora, durante a Covid, eu parei de levar o meu celular da Traduzca para casa, porque eu já recebi ligação domingo, 11 da noite. Eu tô no portão de embarque, eu preciso embarcar e estão pedindo tradução. E sem tradução eu não embarco. Eu, infelizmente, não tenho o que fazer. Eu não tenho o que Não, fazer. porque os dias que você não trabalha, ponto final. É. Mas isso é bom você falar, sabe por quê, Lucas? Porque assim, a gente também tem muitas pessoas que falam, mas eu preciso para minha cidadania para ontem. Mas como que a gente faz? Que não depende da gente. Por exemplo, eu dependo de órgãos públicos ou até de judicial, juízes. Como que você faz para ontem? Não dá, gente. Não tem, tem Não, muitos casos que não dá. não A tem o gente que faz, fazer. a gente faz o possível no apostilamento e na tradução. Então, nós temos um tabelionato aqui em São Paulo que nos atende, porém, naquela regra. O original tem que estar apostilado para apostilar a tradução. Se o cliente não tem o original em mãos, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ainda bem que eu te mando todos os originais para apostilar tudo com você, que é já nem tem problema. Até exportação já ficou preso. Containers de exportação ficam presos. Isso é muito comum por causa da tradução. Agora, até você está falando disso, eu lembrei de uma questão, até mesmo para quem quer vir, por mais que as fronteiras da Itália não estejam abertas, dá para entrar aqui na Itália fazendo quarentena em outro país, isso é muito claro. Então, muitos me perguntam, não sei se você já chegou a fazer, como que eu faço para reconhecer a minha carteirinha da vacina? Então, o que que eles fazem? Tem que levar a carteirinha que vocês fizeram aí no Brasil para traduzir, apostilar, trazer para a Itália e vir aqui na ASLI, que é o sistema de saúde deles, e solicitar que seja reconhecido aquele documento, e aí sim eles fazem uma, que aqui chama Green Pass. Aí sim você pode ser reconhecido aqui. Mas sem isso, eles não reconhecem. Por mais que você tenha tomado uma Pfizer, hein? Você tem que fazer a tradução. Eu não sei se você chegou a pegar isso, porque é muito recente, Lucas. A gente faz diariamente para todos os países. Engraçado que Itália não saiu nada. Itália e Alemanha, que são as minhas maiores demandas, não saiu nada ainda. Não sei se eles estão pedindo em inglês, talvez, mas eu acho que se pedirem em italiano, o procedimento é tirar uma cópia autenticada da carteirinha de vacinação, apostilar, traduzir e apostilar a tradução. Mas não vale a original. Não, né? Porque como é que você faz? Porque não pode apostilar a original. Então você tem que fazer uma cópia autenticada. Você tá vendo? Eles não falaram nada, Lucas. Por quê? Porque não estão abertas as fronteiras. Mas eu sei porque tem muitas pessoas que vêm para a Itália, mas dessa forma que eu te falei, fazendo quarentena em outro país. Só que não é todo mundo que, né? Porque já gasta muito para viajar. Aí tem que fazer quarentena em outro país já não é fácil, né? Depende do país, você tem que ficar em hotel. Tem essa também. Então é complicado. E aí me contaram que é dessa forma, porque aqui na Itália, eles exigem, onde você vai, eles exigem o Green Pass. Eu não entro em nenhum lugar se eu não apresentar, que eu apresento no celular. Mas eu fui agora recentemente para Londres. O que é Green Pass? Nada, eles não pedem nada, não tava obrigatório mascarina na rua, nada. É como se lá não existisse o Covid. É muito estranho. Eu tenho uma amiga que veio recentemente dos Estados Unidos, veio semana passada.
E ela saiu de Washington DC, fez escala em New Jersey, que o voo internacional dela seria em New Jersey. Enquanto ela não apresentasse o Covid, o teste de Covid no voo nacional, que lá não é obrigatório, ela não entrava no voo internacional. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que, o PCR dela não tinha saído, ela teve que fazer um PCR de urgência no aeroporto, pagar não sei quantos, 100, 200 dólares, fazer um PCR de urgência para ela poder embarcar no primeiro voo, porque senão ela perdeu o internacional. Então, são N regras, né? E aqui no Brasil, por exemplo, eles já nem olham. Eles não pedem. Eles não, para viajar, sim, eles pedem. Para você sair internacional. Aí você tem que fazer um PCR aí. E aí depende do país onde você está, você tem que fazer outro quando você chega. Sim. Mas aqui, para voos nacionais, eles não estão pedindo, não. Só internacional mesmo. Nacional, duvido. Mas, olha, você está falando disso. Agora que eu fui para Londres, eu não tive que fazer um PCR para viajar. O que eu tive que fazer? Eu tenho que levar o meu Green Pass, obviamente, só que eu tive que prenotar daqui da Itália, lá em Londres, um PCR que chegava na casa onde eu fui. Como eu fui para casa dos meus amigos, chegaram os nossos testes lá. Eu tive que fazer o tampone, que aqui chama tampone, vem tudo embaladinho, já com tudo bonitinho, só para você colocar no correio. Fizemos, enviamos para o correio, o resultado chegou pelo e-mail. Mas paguei 49 liras esterlinas para poder entrar lá. Agora já não está mais assim. Agora você tem que fazer um PCR, viajar, aí sim poder entrar. É o que eu sempre recomendo para o pessoal que faz tradução comigo. Tem que ficar de olho na legislação, isso muda. E esse é o meu discurso de sempre. Confirma no órgão que você vai apresentar a documentação, aonde você vai chegar. Eu não posso responder por eles. Confirma lá. É o que eu sempre falo. Confirma lá. Não dá. Está mudando diariamente. Diariamente. Agora você vê quantas regras vieram por conta da Omicron. Várias. Sim. Mas quem sabe o ano que vem, se Deus permitir, a Itália abre a fronteira e você vai ver quantas traduções você vai ter que fazer de carteirinha. Carteirinha ainda é rápido. É rápido. Aí, fora todas as outras questões, né? Porque senão não tem como reconhecer aqui. E pessoal, alguém tem uma pergunta para o Lucas? Porque eu tô vendo vocês muito quietinhos, né? Você tá vendo eles muito quietinhos? Libras. A minha irmã já rindo. Libras. R$350. No aeroporto do Brasil, o teste aeroporto custa R$350. É um absurdo. Ou quando a empresa é top, não falta trabalho, tá vendo? Falando da Traduzca. Mas o funcionário também é sem palavras. Nossa amiga Gens do Turismo Genealógico faz esse trabalho com maestria. Aí, você estava falando das histórias de genealogia e tudo mais. Tá vendo? Eu perdi um monte de pergunta porque não chegam aqui para mim. Pois é, isso é uma das coisas que mais me fascinam nesse ramo da documentação e pesquisa. Eu falei que ela é suspeita para falar. Eu conheço o Roberto que vive vindo... o Fúvio tá falando que ele conhece o Roberto que vive indo lá. Lucas, você também fica envolvido... ela já perguntou, eu já cheguei nas perguntas. Olha, a Cris fez uma pergunta. Para a empresa ser top, tem bons funcionários por trás, tá vendo? Ela falou a mesma coisa que eu falei. O Lucas é top, é dos tops. Gente, vocês não têm pergunta para fazer para o Lucas? Façam perguntas, porque ele tem uma bagagem aí de coisas para nos ensinar. Lucas, não, veramente, eu tô, assim, encantada com tudo que você falou, porque eu não fazia ideia. Eu fiquei, assim, mais lisonjeada ainda por ter te convidado. Já devia ter feito isso antes, mas é que eu falava, mas será que ele vai aceitar? Nem sei se pode. Eu não sei quais são as regras da empresa, né? Tem empresa que, assim, tem um funcionário excelente, mas não dá a devida atenção, né? Existe isso, não é o caso da Traduzca. Mas a gente nunca sabe quais são as regras, e aí... Fábia, tu me chamas depois, preciso de ti. Claro, Cris, te chamo seguro. Cris, está em boas mãos com a Fábia, pode confiar. Obrigada.
Eu falo assim para todo mundo, Cris, que eu não sou tão carinhosa, mas eu falo a verdade. Eu te coloco só a Nossa, realidade. Fábio, eu te acho uma das clientes mais simpáticas que eu tenho. Para, converse, explique, ri, brinca, sabe? É descontraído, é muito bom. É isso sim, mas é porque às vezes, Lucas, eu escuto assim, muito assim, mas Fábia, você não. Sabe, você fala tudo ao contrário do que os outros falam. Eu falo, mas gente, é porque eu tô te falando a verdade. Eu não gosto de trabalhar com expectativa, Lucas, porque a expectativa machuca, entendeu? A pessoa. Porque assim, fazer um processo de cidadania, a expectativa sobe. É normal isso. Só que depois eu tenho que ir abaixando, por quê? Para aquela pessoa não sofrer. Por quê? A expectativa pode não ser aquilo depois na realidade. E aí, quem é que vai sofrer? Entendeu? É o meu cliente. Então eu evito ao máximo de fazer ele sofrer, mas ao máximo, porque eu não quero que essa pessoa sofra de forma alguma. E eu sei como, infelizmente, até tô até para postar esses dias, que muitas pessoas enganam, entendeu, Lucas? Muitas pessoas. Por quê? Porque é quantidade. Ele não está preocupado com o ser humano que está ali. Eu estou preocupada com o ser humano. Eu estou preocupada em daquele cliente não ter que gastar dinheiro, daquele cliente não ter que sofrer abuso, entende? Então, às vezes, a pessoa se choca com aquilo que eu falo, mas, poxa, Fábia, mas você está me jogando balde de água fria. Eu falo, por favor, me entenda. Não é isso, é porque eu estou te contando a verdade, né? A questão de romantizar a cidadania não vai te levar a lugar nenhum, porque É. não é esse romance a cidadania. É uma ansiedade muito alta, tem várias questões, entendeu? Então, eu falo, porque assim a pessoa já vem mais tranquila, ela já sabe o que pode acontecer, ela vem preparada, e aí ela não sofre, Eu sinto entende? muito isso, especialmente no pessoal que tira a cidadania italiana lá na Traduzca. Eles chegam com um nível de ansiedade e daí a gente tem que rever toda a documentação, porque, consequentemente, a documentação acaba vindo errado também. É o que eu estou falando, entendeu? É. Para você ver, você que está de fora, você sente. Imagina eu sendo assessora, o quanto eu vejo, porque eles falam, pelo amor de Deus, Fábia, mas e agora? E eu falo, gente, acalma, vai dar tudo certo. Só que assim, é tudo no momento que tem que acontecer. Porque não dá para a gente prever trabalhando com órgão público. Não dá para a gente prever trabalhando com a justiça. Não tem como. Né? O É. que está ao meu alcance, eu faço de tudo para conseguir aquele prazo. Mas o que está fora do meu prazo, não tenho o que fazer. Eu também espero aquilo, né? Infelizmente. Claro. Essa é a verdade. Mas só nesse sentido que eu falei que eu não sou delicada, porque eu tenho uma amiga que fala assim, gente, eu não sei desenhar corações. Eu sei falar a verdade. Mas nesse meu jeitinho aqui, eu sou gente boa. Com certeza. Importante até falar sobre o apostilamento, Fábia. Tem muitos clientes Fale. que eu passo um prazo, 15 dias úteis, e passa às vezes 2, 3 dias e o cliente já fica louco. Gente, às vezes as coisas saem do controle, especialmente com tabelionato. Os tabelionatos têm um sistema integrado no Brasil. Então, se cai o sistema de um tabelionato no interior do Acre, vai cair no Brasil inteiro. Não tem o que fazer. Veramente! Cai no Brasil inteiro. Então, quando cai o sistema, um tabelionato está com uma instabilidade, ele não consegue apostilar. Em Roraima, em Porto Alegre, ele também não consegue. Porque é um sistema único, é único. Por isso, se você até deve ter visto, né, Fábio, que o apostilamento ele tem uma sequência de números muito grande, né? E agora eles mudaram a sequência e barra 2021, referente ao ano. E essa sequência, ela segue. Então, o apostilamento 1 pode ter emitido no Acre, o 2 no Rio de Janeiro, o 3 em Palmas, o 4 em São Paulo, o 5 no Rio, a gente não sabe, porque é um sistema integrado. Então, quando cai um sistema do tabelionato no Brasil, em uma cidade, dependendo de qual for, caiu no Brasil inteiro. Então, não tem o que fazer, vai atrasar a documentação. Nossa, isso é muito, muito curioso, mas eles não pretendem melhorar essa questão, porque, gente, isso atrapalha muito o desenvolvimento num geral, né? Num No contexto geral. geral. E isso eu não tenho como responder, porque eu não sei como funcionam os tabelionatos. Mas quando cai em um tabelionato é um caos, porque às vezes é 1, 2 semanas de instabilidade, atrasa tudo, a documentação volta por
a metade, se eu enviei 20 documentos, volta 12, volta 15, porque 5 não deu para apostilar. Então eles mandam o que dá para eles poderem, para a gente poder ir adiantando, né? É um caos mesmo. Então, pessoal, vocês, principalmente meus clientes, já sabem que o Lucas, ele faz de tudo para dar certo e vocês olham todo o cuidado que ele tem, porque o Lucas já me salvou de várias, né, Lu? Várias. E então, aguente firme aí, porque a documentação vai chegar. E ainda eu falo assim, não sei porque vocês estão com essa pressa, tem a DHL ainda, tem que chegar aqui ainda. Gente, é preferível a gente ter um prazo de 20, 25 dias úteis do que fazer na pressa e daqui a pouco o processo de vocês ser negado porque o número de um apostilamento foi errado. Então, é melhor a gente levar o nosso tempo, fazer com calma, revisar 1, 2, 10 vezes se for preciso, do que chegar lá na frente e for negado por um erro ridículo. Então, ridículo, exatamente, exatamente. Mas isso é verdade. Então, por favor, pessoal, um pouquinho mais de paciência aí, porque a gente sabe da ansiedade. Eu até brinco que fazer cidadania vem escrito na bula, causa ansiedade, depois causa ódio do assessor, vontade de matar o assessor. A empresa de tradução também. Todo mundo envolvido. A busca certa sofre mais ainda, porque quando ela tá fazendo a pesquisa, né? Só que são tantas pessoas também que ela tem que separar o tempo para fazer a pesquisa de cada um. Então, quando uma delas demora, mas Paula, você não encontrou ainda, mas Paula... Aí ela fala, gente, mas calma, eu tô fazendo tudo, né, conforme eu consigo. Porque imagina, quantos documentos ela tem que ler, quantas coisas... Porque se fosse, assim, muito fácil, não precisaria de uma pesquisadora, na verdade. Você mesma colocava lá e você encontrava. Mas é um trabalho também bem complexo. Tudo que está envolvido na cidadania, eu acho muito complexo. É só estudando mesmo para entender toda essa complexidade. E ainda eu tenho que ver, né? Porque eu vejo, acompanho o dia inteiro, algumas pessoas que fizeram a cidadania sozinha, mas são pessoas normais, nem estudaram e falam, agora eu sou assessor. Aí você olha assim, você é assessor. Então tá bom, né? São anos de estudo. Ai, gente. São as mesmas pessoas que estão pedindo certidão simples para o processo italiano. Até dói, enfia a faca no peito. Você entendeu? E sabe qual o pior? Eu não posso fazer isso, mas eu quebro o meu protocolo. Eu falo, gente, isso não vai ser aceito. Não vai ser aceito. Não, mas você está falando isso porque você quer que a gente emita a nova certidão para você cobrar mais. Isso não vai ser aceito. Teve um cliente, anos atrás, que ele voltou, ele fez tudo com processo simples, foi no consulado italiano em Porto Alegre. Italiano no consulado, a gente sabe que eles são grossos, meteram a boca, xingaram o cara, foram grossos demais. Ele voltou com o rabinho entre as pernas na Traduzca com as certidões corretas para fazer o processo. Ele perdeu todo o prazo. O processo dele, a previsão pelo consulado era de 12 anos. Mas São Paulo é 12 anos também. Eu não sei como é que tá em Porto Alegre. É mais ou menos isso, né? Na verdade, agora aumentou, pelo que eu ouvi falar, eu não sei se é verídico, né? Aumentou devido à pandemia de 15 a 18 anos. Misericórdia! Não, São Paulo ainda tá no 12, graças a Deus. Só que assim, eu não sei até quando porque assim, eles fizeram uma chamada de 3 anos consecutivos, né? Só que assim, eles fazem tudo de um jeito para amarrar. E aí o que acontece? Eles na pandemia eles pararam, não convocaram mais ninguém, entendeu? Então, é complexo, é complexo. Não vamos falar de consulado, porque senão eu vou ficar nervosa. Não, consulado não dá para falar, gente do céu. Não dá, porque eles não têm uma regra. Não dá. Não dá para entender. Deixa eu ver algumas perguntas. Deles é o bom humor do cônsul. E quando tem bom humor, né? E quando tem também juízo. Porque sem conversa. Não vou falar, porque senão não posso falar. Aqui a Cris falou, é isso que eu preciso, de papo reto. Então, Cris, encontrou a pessoa certa. Ai, gente, toda vez... aqui. Sem enrolação, isso mesmo, é sem enrolação. Aí temos... sem contar que a questão da pandemia, que é sempre uma incógnita. Isso é fora de...
fora de cogitação o que a gente, né, o que acontece por conta da pandemia. Parece que quando vai melhorar, as coisas pioram, vai na lentidão. A emissão é frenética, a busca certa está falando que a emissão é frenética, já sabia disso. A Ara falou que a relação entre o cartório é de amor e ódio, é tipo isso. Quando os tabelionatos em São Paulo baixaram essa nova portaria, que não pode apostilar tradução sem original, eu te juro, Fábio, eu só fiz assim, ó, eu deitei na minha mesa, eu abaixei minha cabeça, assim, eu deitei na mesa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou chorar agora, porque... Então, por que eles inventam, né? Você sabe que eu e a Paula, a gente fica analisando os fatores, né, do que acontece no processo de cidadania, porque o direito, ele foi dado, né? Mas ele não pode retroceder, então eles não podem tirar o direito da cidadania aos descendentes. Mas eles podem dificultar, e é o que eles vêm fazendo ano a ano. E aí, às vezes, a gente para e fala, mas será que tem uma conspiração com os cartórios e o governo italiano? Porque, Lucas, não é normal. Deve ter. Deve ter. Não, não é normal, porque você vê que cada hora vem uma historinha. Agora, a grande naturalização, que é ridículo eles falarem dessa grande naturalização. É ridículo, é um tema... Ainda bem que, né, na parte judicial eles conseguiram reverter, mas ainda na parte administrativa não reverteram ainda. É a questão de documento. Gente, eu fico passada. Por quê? Porque eles não querem que façam a cidadania italiana. Eles não querem. A realidade é essa. Só que o direito é dado, é concedido, então não tem essa de querer ou não querer. Né? Se eles cumprissem com o que eles deveriam fazer, ia doer menos, bem menos. Gente, vai ter que ser feito, então fazem de uma vez, arranquem o band-aid. É tipo isso, consulado. Consulado, ao invés de trabalhar conforme tem que trabalhar, não. É na lentidão. Ah, não, porque é isso. Aí não responde e-mail. Aí é horrível. É horrível. Não, é horrível. Eu lembro que o consulado italiano em Porto Alegre, ele funcionava, se não me engano, 2 ou 3 dias por semana, somente no período da manhã. Então, bem italiano. Nossa, era horrível. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Eu não sei como é que é o de São Paulo, né? Porque tá fechado. Não, o de São Paulo, parece que eles deram uma ripa agora. Parece, tá? Não vou cantar vantagem antes, não, porque você sabe que eles podem parar. Mas parece que, assim, por exemplo, os meus clientes estão mandando mensagem, eles estão respondendo bem rápido. Então, alguma coisa aconteceu ali. Outro dia, eles me fazem uma publicidade da arquitetura que eles fizeram dentro do consulado. Que menefregueira da arquitetura que tem lá dentro. Você entendeu? O que me interessa é que eles funcionam, que eles trabalham, gente. Ah, porque colocaram a cadeira no design. É sério? É ridículo. É sério que eles estão preocupados com o design que está lá dentro? Ele tem que se preocupar com o cidadão que está lá fora, que não foi chamado, que não foi convocado. Olha, consulado. Lucas, eu super te entendo, tamo junto, a Paula falou. Aí... Acho que não tem mais pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta que a gente vai encerrar, porque já deu, acho que 1 hora, né, Lucas, de live, ou até um pouco mais. Nossa, é verdade. Parece que não, mas a gente fala... Parece que não. Eu falo, todo mundo fala, não, mas é rapidinho. Ai, não tô conseguindo ver o horário, deixa eu ver aqui. Já foi. Quase 2. Mais alguma pergunta, pessoal, que aí a gente já encerra. Eu diria que é por excesso de trabalho um número muito grande de pedidos de cidadania. Sim, é excesso de trabalho. Tem, sim, uma demanda muito grande, esses consulados de São Paulo, Porto Alegre. Mas, o que eles poderiam também fazer, como tinha antigamente o Task Force, que eles vinham para ajudar a movimentar esse trabalho. Só que eu acho que o Task Force não tem mais força. Essa é a verdade. Eu me lembro, eu já ouvi falar disso, Fábio. Eu acho que eles tiraram isso, pelo menos de Porto Alegre, há alguns anos já. Tiraram. Não, em São Paulo foi, não há muitos anos, mas também tiraram. São Paulo, por exemplo, tirou uma questão muito bacana que tem nos outros consulados, mas ele tirou, que é a cidadania para filhos diretos.
sabe, para quem é serviço direto, essa é muito bacana, porque você não entra na fila de espera, é é um outro elo, e em 6 meses fica pronta essa cidadania. Mas aí eles falaram que por discriminação, que eles acharam que era uma coisa discriminante, que aqueles que estão na fila de espera porque são netos ou são trisnetos, por que que eles têm que ficar na fila de espera e quem é filho direto de italiano não, entendeu? E aí São Paulo, por conta disso, ele tirou essa... Só que assim, não tem nada a ver, porque assim, agiliza, né? Porque se tira esses que já são filhos de italiano, já agiliza muito a fila. Mas eu não trabalho lá dentro, eu não consigo intervenir, modo de dizer, né? Como que fala isso em português? Intervir? Intervir. Já esqueceu o português, né? Intervir, porque não teria tantas ideias para eles trabalharem mais rápido. Mas, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Lucas está com fome, gente. É verdade. Vamos terminar. A Cris falou que adorou. Gente, eu quero agradecer muito, imensamente, a presença de todos. Lucas, I love you forever. Ó, Eu falei só não até posso fazer com as duas mãos, que a outra eu tô segurando. falei até inglês para você, coisa que eu nem sei falar, hein? Fábia, muito obrigado pelo Graças. convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Falar um pouco do processo, como que é. Espero que o pessoal entenda por que que a gente dá esse prazo de 1 mês para tradução. Não é Vou só entender. traduzir, gente. Não é. Tem todo um Não trabalho. é. E é Mas isso, vão gente. Muito entender sim, obrigado. Lucas. Grazie a te e adesso fai una buona cena. O Vai meu comer. italiano tá enferrujado, né? Então é grazie mille, só isso que eu sei. Prego, não, grazie a te. Não, de verdade, muito obrigada. Estou muito, muito, muito assim lisonjeada pela sua presença e obrigada por todos vocês terem nos assistido. Vai ficar gravado essa live no meu Insta e também no YouTube. Então depois é só vocês procurarem, tá bem? Um super beijo para todos vocês. Arrivederci. Tchau, Lucas. Arrivederci. Tchau, Fábia. Foi um Tchau. prazer. Tchau, pessoal. Prazer foi todo meu. Tchau, Tchau. tchau.